Professora Ana Carla, bem-vindos de novo. Continuo aqui falando especificamente sobre direito à saúde, naquela grande aula sobre direitos fundamentais, direito à vida e à saúde como direito fundamental. Quando a gente está falando de direito à saúde, a gente está falando de ter acesso a serviço de saúde. Então, vamos dar nome aos bois. A gente está falando de direito às políticas públicas de saúde. E quando eu falo em política pública de saúde, eu não estou falando simplesmente da política de saúde que é executada pelo SUS. A política de saúde que é executada pela saúde suplementar também é política pública de saúde. A gente precisa entender isso como um conjunto. Não é só o que é entregue pelo SUS que é política pública de saúde. Então vamos lá. Se o direito à vida é um direito de primeira geração, o direito à saúde originariamente é um direito de segunda geração. Eles sofreram também impactos dos direitos de terceira, quarta e quinta geração. Eu falava para vocês do direito ao meio ambiente saudável, falava da integridade genética, falava do direito ao corpo. Isso tudo são expressões de direito, de um pensamento maior que seria o direito à saúde. Mas sobre qual política de saúde nós estamos falando? Esse é um ponto fundamental da nossa aula. A Constituição do Brasil, ela acolheu a ideia de saúde que vinha sendo modelada, pensada desde a década de 60, quando erigia as primeiras fundações da ONU. A ONU é lançada logo no pós-Segunda Guerra e na década de 60 ela está ali com as suas organizações com bastante pujança. No ano de 2000, a ONU ela estabeleceu 4 condições mínimas para cumprimento dos estados, dos estados partes da organização, para que se diga que esse país é um garantidor do direito à saúde. Disponibilidade financeira, recursos destinados à saúde expressamente no orçamento, acessibilidade da população ao sistema de saúde, aceitabilidade de critérios mínimos de oferta de saúde e a qualidade do serviço de saúde. Essa teoria dos direitos fundamentais, ela influenciou o conceito de saúde que foi adotado pela Organização Mundial da Saúde e também influenciou a Constituição brasileira e a legislação brasileira do SUS, tanto do SUS quanto de saúde suplementar. O que diz esse conceito da OMS? Que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de afecções ou enfermidades. Ou seja, é um conceito ampliado de saúde. A nossa Constituição de 88, ela estabelece que a saúde é um dever do Estado e é um direito de todos. Saúde como direito, quando olha para o lado do cidadão, e como dever, quando olha pela administração pública. O Sistema Único de Saúde, ele se baseia em pilares que materializam essa ideia, essa concepção integral de saúde, que é a universalidade, com a igualdade de acesso, a integralidade no atendimento, você ser atendido em tudo que é necessário para a sua constituição de saúde física, mental, emocional, e a equidade. São princípios importantes que estão dentro da Constituição do Sistema Único de Saúde. Esses conceitos, esse conceito de saúde que foi acolhido pelo Brasil, ele decorre da Conferência de Alma Ata, de Cuidados Primários da Saúde, que é de 1978, e certamente vocês já viram em outras disciplinas aqui na especialização. Então, quando a gente pensa que saúde pública, direito à saúde, é sinônimo de política pública de saúde, que é sinônimo de serviço de saúde, seja ele público ou suplementar. A gente pensa que nas ausências que a gente sente de uma oferta ampliada, universal, equânime, integral, o judiciário passou muitas vezes a ser a porta de ingresso no Sistema Único de Saúde. E aí a gente tem o fenômeno da judicialização das políticas públicas, que até a palavra neologismo, não existia no português essa palavra judicialização. Foi uma palavra criada diante de um fenômeno que surgiu. Por que ele surge, gente? Surge porque a Constituição de 88 foi uma Constituição prescritiva, principiológica, garantidora. E as pessoas leem a Constituição, diz que ela tem direito
e que é dever do Estado, e ela vai buscar o serviço de saúde, ou ela não é atendida, ou ela é mal atendida, ou é parcialmente atendida, ela olha a lei, olha o serviço, para onde que ela vai? Judiciário, que passa a ser um player importante na oferta do serviço de saúde no Brasil. A judicialização, ela não é um problema só do Brasil, ela é um problema que ocorre em vários países do mundo, que tem uma legislação garantidora do direito de saúde, porque há países que não têm essa legislação, mesmo países desenvolvidos. Ela é um termômetro indicativo de problemas da saúde pública e privada, porque você só vai para o judiciário onde está dando problema. Está colocando ali o termômetro num lugar para descobrir que tem febre ali. Vamos saber por que é a febre? E de alguma forma, ela promove coisas boas e coisas ruins. As coisas boas que a judicialização promove é identificar os problemas, muitas vezes problemas de gestão, né? E aí ela gera o dever de correção nos sistemas pelo gestor, então os gestores atuam e corrigem, mas ela também gera uma desorganização e uma desestruturação das políticas de saúde quando ela obriga determinadas prestações que eventualmente não estavam ali dentro da programação do Estado. E esse processo da judicialização, do início até aqui, houve bastante evolução, houve bastante desenvolvimento de coisas boas, mas também, meus caros, houve no início muitos excessos, né? Pagamentos de tratamento de estéticos pelo SUS, porque o judiciário mandava, juiz indicando cirurgia bariátrica sem todos aqueles cuidados e causando problemas graves posteriores para a pessoa. Aquela ideia de na minha mão não morre, né? Autorizar o uso de medicamentos muitas vezes sem os devidos cuidados de protocolos, dos testes clínicos, enfim. Se houve coisas boas, também houve desvios e situações muito ruins que o judiciário acabou estimulando. E que um movimento do próprio STF, do Conselho Nacional de Justiça, gerou também uma discussão ampliada desses temas. E hoje nós temos juízes que são verdadeiros especialistas nesse tema e têm ajudado bastante no desenvolvimento de algumas práticas dentro do Poder Judiciário para diminuir o que é ruim da judicialização. O que é convidativo à judicialização, né? Direitos messiânicos. A gente começa a criar aí um monte de direito, um monte de direito, um monte de direito, sem base científica, sem evidência. Vai criando e aí o cidadão olha, para ele é uma promessa. Se está na lei é uma promessa. Se está na lei é uma promessa, tem de ser cumprido. Então, judicialização. Ou criar direitos com boas bases, mas sem fonte de financiamento. Não adianta. Não adianta abrir espaços de criação de direitos sem o Estado ter as fontes de financiamento proporcionais. E o cidadão precisa compreender que a cada ampliação de ação estatal deve haver também um aumento da eficiência, né, no gasto, para que a gente possa realocar verbas, mas eventualmente também um aumento da tributação, um aumento da fatia da renda ou da riqueza criada pelo particular que vai para os cofres públicos para arcar com esses novos direitos. As políticas públicas que não atuam com base na eficácia, eficiência, efetividade, economidade e equidade acabam, ou seja, má gestão, eu não estou falando de corrupção, eu estou falando de má gestão, gestão inadequada, acabam sendo convidativas para mecanismos de judicialização de saúde. A gestão das políticas de saúde, elas estão a serviço dessa ideia maior de um direito fundamental à saúde. E a gente tem de compreender como é que é a lógica de funcionamento desse direito fundamental. A gente falava que o Estado se comunica com o cidadão, né? Entrega ao cidadão direitos através de políticas públicas e através de serviços públicos. No caso da saúde, a gente não precisa muito inventar a roda. Existe um estudo clássico, certamente vocês também já conhecem, que é chamado Informe Lalonde, ou Modelos Lalonde, que é um estudo da década de 70, que foi revisitado aí na década de 90 também, e ele faz um apanhado geral daquelas situações que teriam um impacto nas condições de adoecimento e saúde das populações. Esse estudo, ele avançou em termos de políticas públicas de saúde, no sentido de colocar o gestor diante de fatos e situações que geram impacto na vida das pessoas. Então, condições de vida e de trabalho, condições ambientais, o que é que elas comem, como é que é a mobilidade delas,
né, se elas têm ou não acesso a sistemas de saúde através do aspecto preventivo. Tudo isso foi observado pelo Lalonde em seu informe, né, o famoso informe Lalonde, que foi uma encomenda do governo canadense e gerou todo esse impacto no mundo em termos de políticas públicas. A ideia é que a gente não fique doente ou com condição de saúde em dia tão e simplesmente pelo acesso a tecnologias de saúde ou sistemas de saúde, né? A ideia é que a gente tenha todo um organismo social e biológico que vai gerar esses condicionamentos de saúde e de adoecimento. O grande achado, vamos dizer assim, do informe Lalonde é uma fundamentação para aquilo que o Sistema Único de Saúde foi direcionar através da sua legislação instituidora como promoção e prevenção, né? Os níveis da gestão adequada e integrada da saúde. Na promoção, a gente está falando de políticas que são transdisciplinares. No caso da saúde, a política pública de saúde, ela envolve a política pública de educação, de saneamento, de renda, de trabalho. Várias são as possibilidades, as várias políticas que você pode entender como intervenientes numa política de saúde. No campo da promoção, a gente está ali na área da transdisciplinaridade, né? Então, onde que as pessoas vivem, como elas vivem, o que elas comem, o que elas bebem, o tipo de ar que ela respira, se ela está ou não empregada, faz parte de todo aquele olhar da promoção da saúde. E a prevenção ela vai se dividir em primária, secundária, terciária e quaternária. Quanto mais a gente sobe esse grau de prevenção, mais caros fica o custo desse atendimento, do atendimento social. Então, quando a gente está falando de prevenção primária, a gente está falando de atenção básica. Quando a gente está falando de prevenção secundária, a gente está falando de diagnóstico precoce, de tratamento precoce de afecções. Quando a gente fala da terciária, a gente está falando de reabilitação. E quando a gente fala da quaternária, a gente está indo para o caminho dos cuidados paliativos. E se vocês olharem, né, no quadro que está aí no slide de vocês vão ver que os custos vão aumentando imensamente da prevenção primária para a prevenção quaternária. E muitas pessoas pensam que política pública de saúde se resume, né, à prevenção secundária e terciária, que é diagnóstico, tratamento e recuperação. É importante que não chegue à necessidade da recuperação, que você tem ali na prevenção primária, na atenção básica, um suporte suficiente para não ser necessário passar para as seguintes. E se for necessário, o quanto antes atuar, o quanto antes intervir, você terá aí sim uma política pública de saúde não só mais eficiente, eficaz, mas também mais barata. O Lalonde também identificou que no caso, né, do estudo que ele havia feito, que o governo canadense ali na década de 70 gastava muito dinheiro com infraestrutura sanitária e pouco dinheiro com estilo de vida, né, com a biologia humana e com o meio ambiente. Ao mesmo tempo, ele identificou que o que gerava mais impacto nos condicionamentos de saúde ou adoecimento de populações estava ligada à ideia de estilo de vida e meio ambiente. Depois, o acesso à assistência e depois a biologia humana. Esse foi o grande achado que inspirou o andar de vários governos pelo mundo. E no caso do Brasil, como é que nós estamos? No caso do Brasil, nós estamos com os gastos, né? Se vocês olharem também a figura que foi colocada no slide de vocês, com a execução orçamentária, por exemplo, de 2019, nós gastamos muito mais com a parte de infraestrutura, de assistência e muito pouco com as outras que tem, né? Muito, quando eu digo muito pouco, vocês vão ver que é quase na faixa do piso do gráfico, muito pouco com aquilo que de fato impacta. Então, direitos individuais, coletivos e difusos, saneamento básico urbano, vigilância sanitária, preservação e conservação ambiental, formação de recursos humanos e saneamento básico rural é o menor custo que se faz das políticas públicas de saúde.
E pela ideia do informe Lalonde, isso teria um impacto muito maior do que o que se gasta em infraestrutura e assistência hospitalar. A ideia, então, é a gente pensar políticas públicas de saúde, seja ela a privada, a suplementar ou a saúde, que é os serviços que são produzidos e entregues pelo SUS, é pensá-los num caráter interdisciplinar, né, em que a gente tenha médicos, psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, nutricionistas, o pessoal da área da educação física, né? Além disso, um caráter promocional, né, de promoção da saúde, que ele é intersetorial, envolvendo vários ministérios, várias secretarias, o mercado e a sociedade civil. Quando a gente fala em política pública de saúde, ela não se resume ao ditame do Estado, a gente tem de envolver também a sociedade civil. Se a gente assume, então, como ideal esse conceito da OMC, né, nenhum ser humano ou população será totalmente saudável ou totalmente doente. Essa condição de saúde individual, ela não é determinada unicamente pela realidade social ou pela ação do poder público, mas também por uma herança genética e por um conjunto desses elementos. Esses fatores são fatores coexistentes e todos eles impactam nas políticas públicas de saúde. Nosso desafio é modelar e executar concomitantemente políticas de saúde típicas do século XIX, né? Quando a gente está precisando ainda de saneamento básico, que são coisas que os países desenvolvidos superaram no século XIX. A gente tem de correr atrás para fazer o que não foi feito no século XIX e ainda assim fazer uma gestão disruptiva para o século XXI, que é o século das novas tecnologias, que é o século da genética, que é o século dos nanotratamentos, que é o século da interação do homem e máquina. É um desafio em tanto. E a gente tem que pensar a pergunta, para o século XXI, nós manteremos paralelamente políticas públicas intersetoriais de adoecimento das populações, porque é o que de fato fazemos, e as políticas públicas setoriais de saúde majoritárias em prevenção terciária, gastando abusivamente em prevenção terciária e não pensando em políticas de promoção, para que você tenha inclusive uma maior eficiência no gasto desse dinheiro público. Esse é um dos desafios, né, das políticas públicas de saúde para o século XXI. Eu posso listar com vocês outros tantos desafios. A reavaliação do papel do sistema público de saúde suplementar, né? Não estou dizendo eliminar, avaliar qual é o seu papel no sistema. Acesso universal ao sistema de saúde, que ainda não temos. Há no Brasil verdadeiras lacunas de atenção ainda, né? O SUS evoluiu muito, mas ainda não foi suficiente para o tamanho do nosso país. Uma cobertura universal com equidade no sistema público de saúde, financiamento adequado das políticas públicas de saúde, cobertura universal de saneamento, retorno, né? O combate ao retorno de doenças que já haviam sido extintas aí, elas estão retornando, né? Doenças que podem ser combatidas com vacinação em massa, endemias e pandemias, a gente está na vigência de uma pandemia, como combater isso, né? Em situação de um mundo completamente conectado e com fluxo migratório intenso. Aumento e recorrência de doenças mentais é um grande desafio da política pública de saúde para o século XXI. Criação de um banco nacional de dados em saúde pública, que a gente ainda não conseguiu consolidar esses dados. Adotar a telemedicina e a telesaúde para diagnóstico e tratamento remoto como rotina do sistema de saúde. Tratamento e medicamentos de alto custo. Avaliar a situação do que efetivamente pode e deve estar no sistema público de saúde. O envelhecimento das populações, como nós vamos lidar com isso. Aumento e recorrência de doenças crônicas, que é decorrente também do envelhecimento das populações. Então, ao observar todo esse cenário, a gente pode entender que pensar política pública de saúde, pensar SUS, não pode ser feito de uma forma simples ou de uma forma simplória, vamos dizer. A palavra não é simples, é bom que as políticas públicas sejam simples, elas não podem ser simplórias. A gente não pode pensar de uma forma simplória. E a gente tem de pensar que a gente está num período da história da humanidade que é um ponto de virada. E esse ponto de virada a gente tem de correr do que não fizemos antes e correr para fazer o que todos necessitam fazer agora.
Essas foram as ideias que eu gostaria de passar para vocês nessa primeira aula. Espero que vocês tenham uma boa leitura e espero vocês na próxima aula. Até mais!